A bruxa tá solta. Termina logo, junho. Roda a vinheta e bora falar de galo. Tudo bem, pessoal? Grande abraço a você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje, terça-feira, 25 de junho de 2024, véspera de mais um jogo importante do Galo pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã o Galo enfrenta o Internacional às 9h30 da noite em Criciúma. O Inter ainda sem poder jogar em Porto Alegre em função das trágicas enchentes na capital do Rio Grande do Sul. E o Atlético mais uma vez chega para esse jogo lotado de desfalques. Antes da gente falar sobre os desfalques e sobre a preparação do Galo para esse jogo, recados de sempre aqui no canal, vocês já estão acostumados. Primeiro recado da KTO, se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito, e a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa. Se você está me assistindo e ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral, é rapidinho aqui embaixo, só clicar em inscrever-se, me ajuda demais, ajuda também curtindo o vídeo, mandando conteúdo para os amigos, e se você é fã aqui do canal do Frossar, considere apoiar com o Clube de Membros, R$ 14,99 por mês, você tem acesso ao grupo exclusivo de WhatsApp, sorteio de camisa no fim da temporada, participação em lives e muito mais. Então, se você quiser se tornar membro do canal, a gente está te esperando lá no grupo do Clube de Membros, beleza? Inclusive a Valéria, que é uma sócia do canal, tá lá no Clube de Membros, ela brinca lá no nosso grupo de WhatsApp que o Atlético está precisando priorizar a contratação de uma benzedeira, viu, gente? Para benzer ali os jogadores, porque o trem tá feio, todo dia é uma notícia diferente de lesões. E o Atlético chega para esse jogo contra o Internacional com 11 desfalques, é exatamente o número aí que a gente tem em campo em cada jogo, né, inicialmente. Daqui a pouco nem isso a gente vai ter, né, porque realmente está bem complicado. Vamos então passar a situação aí rapidamente desses 11 jogadores antes da gente pensar num time para o jogo de amanhã. Então vamos lá. Everson tá fora, já eu vou falar especificamente sobre a situação do Everson, porque eu tenho alguns bastidores sobre essa lesão, esse problema físico dele. O Robert, meio-campista, que estava começando a ter ali seus primeiros minutos, tá fora também com uma infecção gastrointestinal, então não tá passando bem, pelo menos não é uma lesão mais séria que vai tirá-lo de mais jogos. Foram confirmadas as lesões do Saravia e do Maurício Lemos, os dois tiveram exatamente a mesma lesão muscular no posterior da coxa esquerda, uma lesão bem comum aí para atletas de futebol. O Alisson teve confirmada também a lesão, foi uma entorse ali no tornozelo com ruptura de ligamentos. A boa notícia é que a gente ouve lesão no tornozelo com ruptura de ligamentos e parece que é aquela lesão gravíssima, assim como é, por exemplo, quando um jogador rompe um ligamento cruzado anterior do joelho, que vai tirar o cara por 8 meses. Não é o caso do Alisson, pelo que eu apurei. Entre as lesões possíveis com essa descrição, lesão de tornozelo com ruptura de ligamentos, a dele não foi das piores, então boa recuperação para o Alisson. A gente viu como que ficou o tornozelo dele depois da entrada do Pochettino no jogo contra o Fortaleza, ficou realmente muito inchado, mas já iniciou a recuperação, já está entregue à fisioterapia do clube e no primeiro momento a avaliação é de que ele não vai precisar passar por cirurgia. Claro que isso depende da evolução da lesão. Nos próximos dias o atleta vai seguir sendo monitorado, mas aparentemente, a princípio, o Alisson não vai precisar passar por cirurgia, beleza? Seguindo a lista, temos os dois que já vêm fora por mais tempo, o Rubens e o Otávio. A grande notícia positiva desta terça-feira foi a liberação do Otávio para a transição. Ele ainda não está 100% liberado para trabalhar normalmente com os companheiros, mas já foi entregue à transição, que é aquele período ali em que o atleta sai do DM até ficar totalmente à disposição do treinador e da comissão técnica. Então, o Otávio na transição é uma ótima notícia. O Rubens segue fazendo os trabalhos dele de recuperação, previsão para a volta do Rubens segue sendo ali segunda quinzena do mês de julho, e os jogadores que estão fora por outros motivos, né? Os convocados, Arana na seleção brasileira, aliás foi titular no jogo de ontem da seleção, e só o Roger Flores lá na Globo que viu o jogo péssimo do Arana, porque ele comentou que o Arana não participou do jogo. Eu vi outro jogo, achei o Arana participativo dentro do que o Dorival pediu para ele, né? Claramente era uma postura mais defensiva do Arana ali na estratégia do Dorival, e não tem como um jogador que está nessa função ser protagonista no ataque toda hora. E mesmo assim, quase que o Arana faz um bonito gol, né, numa finalização, numa bola que sobrou para ele ali na entrada da área.
O goleiro da Costa Rica fez uma boa defesa. O Alan Franco segue com a seleção do Equador e o Eduardo Vargas segue com a seleção do Chile. O Igor Gomes, que é um jogador muito utilizado aí pelo Gabriel Milito, está fora também do jogo contra o Inter porque está suspenso por 3 cartões amarelos. Então a gente fecha assim os 11 jogadores que estão fora dessa partida de amanhã lá em Criciúma, no Heriberto Rios, né, estádio do Criciúma, e a gente agora entra na dificuldade que é prever aí um time titular para esse jogo do Galo. Mas antes da gente falar de um provável time, eu queria dar um detalhe aqui, algumas coisas que eu apurei em relação à situação do Everson. Quem assistiu aqui o Cabeça Fria viu que a minha opinião sobre o Everson era a seguinte: olha, se o jogador tem algum problema físico, que ele relatou na zona mista naquele dia, se ele está com um problema emocional no momento, se ele está num momento de muita pressão, não está estável emocionalmente, ficou claro a partir da entrevista dele, do desabafo dele na zona mista da Arena MRV daquele dia. E se ele não vive um grande momento técnico, porque acho que todo mundo concorda que o Everson não está numa fase brilhante tecnicamente, eu até acho, concordo, já falei isso aqui, que a perseguição ao trabalho dele muitas vezes passa da conta, mas acho que todo mundo concorda que ele já teve melhores fases. Então, é o que eu disse e repito, se o jogador não está 100% física, nem técnica e nem psicologicamente, não tem por que ele jogar, né? E assim, o que eu apurei, realmente não houve luxação, tá, em nenhum dedo da mão do Everson. Ele pode ter se confundido ali naquele momento da entrevista ali na Arena MRV. Ele teve uma outra lesão, outro problema ali no dedo mindinho, né, o popular mindinho ali da mão direita. E ele, enfim, fez um trabalho, chegou a fazer um trabalho como se fosse um teste ali, de fato, antes do jogo contra o Fortaleza. E aí foi liberado e ele também achou que tinha condição de jogar. E aí jogou, enfim, depois fez o desabafo que vinha no sacrifício, com dores. E aí agora o clube informou, né, antes de divulgar a lista de relacionados para o jogo contra o Inter lá em Criciúma, que o processo inflamatório ali nesse dedo deu uma piorada, né? Eu não estou falando aqui que isso não aconteceu, aconteceu de fato, mas a informação que eu tive é que, assim, em condições normais de temperatura e pressão, o famoso CNTP que a gente estuda lá nas aulas de química do ensino médio, seria uma condição física que o Everson poderia sim ir para o jogo, né? Se tivesse tudo normal, ou se fosse um jogo assim, muito decisivo e ele tivesse num grande momento, ele poderia jogar com essa condição. Não é uma grande lesão que necessariamente afasta o jogador dos jogos. Mas, considerando o contexto, o Atlético optou por preservá-lo dessa partida e eu acho que está certíssimo. Foi exatamente a opinião que eu dei no pós-jogo e é exatamente a opinião que eu sustento aqui. Se o cara tem um problema físico menor que seja, se tem um reserva que está trabalhando também para ter a sua oportunidade e também é capacitado para estar ali no grupo, se ele vive um momento de pressão psicológica, não vive um grande momento técnico, já é suficiente, um pequeno problema que seja, como é o que ele tem no dedo da mão direita, para tirá-lo de um jogo, deixa o cara se recuperar em todos esses sentidos, não só físico, como também técnico e emocional, vamos dizer assim, para depois retomar a titularidade, porque o Everson já tá na cara para todo mundo, né? E o Milito já deixou claro que é o goleiro titular do Atlético, que tem prestígio com o treinador, e eu torço muito para que ele recupere a sua melhor condição. Então, assim, primeiro a informação: não existe luxação, não existe nenhuma lesão grave na mão do Everson ou algo que ele precise de fato se afastar por um tempo indeterminado dos jogos, mas como existe esse processo inflamatório no dedinho da mão direita e como existe esse contexto, o Atlético optou por tirá-lo dessa partida e o Matheus Mendes vai ganhar mais uma oportunidade como titular lá em Criciúma. Vamos pensar então no que poderia ser um time do Atlético para jogar contra o Inter, né, pessoal? O Inter também tem desfalques, tá? Aliás, já fica o convite aqui para você que está assistindo esse vídeo a assistir amanhã o Como os Caras Vêm. A gente gravou com o Lucas Colar, que é um craque na cobertura do Internacional. E ele trouxe detalhadamente a situação do Inter, dos desfalques do Inter, do momento do Inter, até no que diz respeito à logística em função das tragédias recentes no Rio Grande do Sul. Então fica o convite, o papo tá muito legal. Amanhã cedinho, assim que você acordar, a menos que você acorde aí antes de 6 da manhã, o vídeo já estará aqui no canal. Eu acordo um pouquinho depois e aí jogo nas redes sociais, mas eu sempre programo o vídeo para 6 da manhã, então cedinho já estará à disposição aqui no canal do Frossar para você assistir e entender como chega o Inter para esse jogo. Mas o Atlético tem ainda mais desfalques que o Inter e considerando ali a lista de relacionados, dá para a gente pensar aí, imaginar um time provável com Matheus
Matheus Mendes no gol, a linha de 3 na zaga, né, que é o que gosta o Gabriel Milito, talvez com o Mariano ocupando aquele espaço pelo lado direito, o Bruno Fux por dentro e o Rômulo pela esquerda, o meio campo de repente com o Rodrigo Batalha, Zaratio e Pedrinho, o Scarpa aberto de um lado e o Palácios aberto do outro lado, na frente Paulinho e Hulk, é uma escalação que eu acho plausível, eu acho possível de acontecer, e caso esse time seja mandado a campo pelo Gabriel Milito, a gente fica com as seguintes opções no banco de reservas, até pegar o celular aqui para não esquecer de ninguém: Gabriel Átila, Gabriel Delfim, Igor Rabelo, que pode ser que o Milito prefira, por exemplo, usar o Rabelo na zaga e não o Mariano, que volta de lesão, né, recentemente, enfim, que acabou de voltar de lesão, então pode ser que ele use 3 zagueiros de fato na zaga e seria o Mariano a opção no banco. Paulo Vitor, Vitinho, o volante da base, que foi relacionado pelo Gabriel Milito, é um jogador talentoso, bem elogiado internamente, é um cara que já teve experiência profissional no Dnipro da Ucrânia, foi para lá por empréstimo, fez poucos jogos, é verdade, mas já é um cara um pouco mais rodado, estará no banco lá em Criciúma, e 3 opções de ataque: o Cadu, o Allan Kardec e o Isaac. Então, assim, é um banco extremamente enxuto, com pouquíssimas opções. Será um jogo muito difícil. Eu acho que uma vitória, um bom resultado lá em Criciúma passa por um bom início ou por, de repente, sair na frente no placar. A gente precisa contar aí com um bom jogo do Hulk, que é a nossa estrela que está voltando. Aliás, falando sobre o Hulk, uma informação: ele pouco treinou nesse intervalinho, viu, pessoal? Entre o retorno dele dos Estados Unidos, foi até Miami para acompanhar o nascimento da filha Aisha, que Deus abençoe a vida da Aisha e de toda a família do Hulk, todos atleticanos aí já, né? É um padrão aí na família do grande ídolo do Galo. Só que o Hulk voltou muito em cima da hora da viagem para Criciúma. Então, o último treinamento, que foi o de terça-feira, o de hoje, né, na cidade do Galo, o Hulk não conseguiu participar, assim como todos os companheiros, o trabalho ali técnico e tático. Ele fez um trabalho na academia e fez uma rápida atividade ali no campo, foi o que eu consegui apurar antes de viajar com os companheiros, aí sim, normalmente com a delegação para Criciúma, para descansar e se preparar para o jogo. É claro que o Hulk, mesmo sem treino, é o nosso principal jogador, é o nosso protagonista, então a gente torce para que ele faça um grande jogo e para que o Atlético saia na frente, porque eu acho que passa muito por aí uma vitória no jogo de amanhã ou um bom resultado nesse jogo de amanhã. Pendurados para amanhã também é um alerta, porque a gente tem 2 zagueiros pendurados, o Bruno Fux e o Rômulo estão pendurados, e também o Paulinho, né, o segundo principal jogador do time, talvez ali junto com o Scarpa, mas ainda coloca o Paulinho à frente, tá pendurado com 2 cartões amarelos, então vamos acender as velas aí para nenhum desses jogadores receber o terceiro. Também estão pendurados Saravia e Guilherme Arana, mas nenhum deles joga nesta quarta-feira contra o Inter, então os jogadores que a gente tem que ficar de olho são esses 3, Fux, Rômulo e Paulinho, beleza? É isso, pessoal. Amanhã aqui no canal a gente vai ter uma programação um pouco diferente, né? Começa normal pela manhã, com como os caras vêm. Mais uma vez fica o convite para você assistir o papo com o Lucas Colar, que está muito legal. E depois a gente vai fazer uma live bem longa de pré, ao vivo e pós, para acompanhar o jogo do Galo, né? Eu não fui para Criciúma, esse jogo eu vou acompanhar aqui do meu estúdio mesmo em Belo Horizonte, mas a gente vai fazer a live pré-jogo, vai conversar muito antes do jogo. Eu não vou fechar a live dessa vez, a gente vai acompanhar o jogo junto, então fica o convite. Você de repente pode deixar o jogo na sua televisão e deixar ali seu celular, seu computador, como uma segunda tela, acompanhando a resenha ali com a gente. Tomara que comemorando gols do Galo ali com a gente, alguns amigos meus que são membros do canal também devem estar aqui no estúdio, e aí depois do jogo a gente acompanha toda a repercussão, acompanha a entrevista coletiva do Gabriel Milito, faz as nossas considerações, responde também as participações de vocês, então fica o convite. Como os caras vêm, será publicado às 6 da manhã, logo cedinho está à disposição para vocês, e a partir das 7h30, das 19h30, 2 horas antes do jogo, estaremos ao vivo aqui no canal do Frossar para fazer uma espécie de react ali, né, de acompanhamento ao vivo de Internacional e Atlético, Campeonato Brasileiro, jogo em Criciúma. Tomara que a gente consiga acompanhar uma boa vitória do Atlético, iniciando um processo de recuperação, porque a maré tá braba, realmente a lista de desfalques é enorme e é um mês delicado, é um momento difícil, mas a gente vai passar por ele, tenho certeza que vai dar tudo certo, beleza? Muito obrigado por ter me acompanhado até o fim em mais um vídeo aqui do canal. Mais uma vez, se não for inscrito, deixa o inscreva-se aqui embaixo, é rapidinho e me ajuda demais. Se quiser apoiar o meu trabalho de forma única, tem a opção valeu demais aqui, um botão de valeu aqui debaixo no YouTube, você manda um valor em dinheiro único para me ajudar, e se você é fã aqui do canal, seja membro por R$14,99, a gente está te esperando lá no grupo de membros. Grande abraço, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.